Começando aqui mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, Renato Batista, que veio lá de Santarém do Pará e vai contar um pouco da sua história com o empreendedorismo com propósito. Tudo bem, Renato? Muito boa noite, tudo bem? E estou contente em estar aqui nessa oportunidade de falar um pouco da minha vida, dos nossos negócios, né? E de poder conversar com os amigos aí. Né, Denis? Obrigado, Renatão. Obrigado por estar aqui junto com a gente. E eu já tenho uma pergunta guardada, que é como que é que você começou essa história aí, nesse empreendedorismo com propósito, no ramo que você está da educação? Certo. Vou ter que voltar um pouco. Primeiro, contando sua história toda. Certo. Primeiro dizendo que você disse que eu sou de Santarém, no Pará, mas eu sou paranaense. Olha aí. Eu nasci numa Erro técnico. Numa cidade chamada... Isso aí, né? Isso aí. Eu nasci numa cidade chamada Goiuerê, mas eu cresci em Toledo, no Paraná. Olha. Então, eu vivi a minha vida, Goierê, grande parte... É na divisa com o Paraguai, não é isso aí? Não é lá pertinho, lá do Goierê, não é isso aí? Não, Goierê é perto de Campo Mourão. É outra pegada. Quem sabe faz ao vivo. Não tem nada a ver, né? Não, Então, tá nada bom. a ver. É maior que Sorriso, né? É maior que Sorriso, viu? A história de Sorriso nós contamos depois, Pois, tá? bom, aguardem por aí, favor, fiquem com ela no bolso aí. É. Então, eu sou paranaense, né? E aí, durante muito tempo, batalhando na vida e tal, e eu fui estudar teologia num seminário da Igreja legal, Presbiteriana, cara. na cidade de Cianorte. Na época, eu era até mantido lá no seminário pela Igreja Batista. Eu sou de origem batista, né? Show. E aí, lá nesse seminário, eu acabei conhecendo um rapaz que trabalhava com venda de cursos na cidade de Joaçaba, Santa Catarina, e ele achou que eu era comunicativo, que eu tinha uma boa dicção, e acabou me levando para trabalhar com ele. Quantos Então, anos você tinha, Renato? na época eu tinha 17 anos. Começou Molecão de cedo. tudo, cara. Isso. E aí eu fui para lá e aconteciam algumas coisas engraçadas. Cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Sei. Quem conhece sabe, tem muito morro na cidade lá e tal. Mas é cidadezinha pequenininha, né? Joaçaba pequenininha, né? Isso. E aí, a gente ia nas escolas para divulgar os cursos. A empresa se chamava Time for Information, que queria dizer Olha. tempo para informação. Era um nome de peso, mas os computadores eram PC 500. Né? Não vamos nem se ficar muito aí, mas só para ter... a nossa idade, né? Isso, só para ter um resumo da situação. Mas tem um fato engraçado que eu lembro na época lá, porque eram períodos bem difíceis, e a gente tinha que divulgar nas escolas, e eu me lembro de uma cena que eu nunca esqueço. É que tinha uns morros grandes para subir, e a gente ia de lotação, de ônibus, né? Olha. E aí tinha que subir de a pé. E aí o meu sapato tinha feito um calo no meu calcanhar. Então eu não conseguia mais subir normal, porque o meu calcanhar estava doendo. Então eu ia subir a serra, e eu subia de costa, que era para o pé poder ir para frente. Então foi um negócio muito interessante, assim. Eu tenho a imagem disso gravado, que foi quando eu comecei. E depois eu fui evoluindo, aprendi a vender curso, me especializei, abri uma empresa de curso e saí a vender curso para as outras pessoas. Tá. E aí, isso foram muitos anos, 10, 15 anos fazendo isso. E aí, cada vez eu me especializava mais, e na época a gente tinha um modelo de trabalho onde você chegava, trabalhava, contratava uma escola local, e falava para a pessoa, olha, eu vou colocar, vou fazer uma macro captação, se eu colocar 100, 200, 300 alunos para você, o que eu colocar, eu recebo as primeiras parcelas, fico com elas, e você fica com o aluno e o restante das parcelas. E, então, o que fosse acontecer depois não era... Não estava na sua mão, não né? estava na minha mão, nenhuma. E eu também não estava preocupado com isso na época. E aí eu viajei o Brasil inteiro praticamente fazendo esse tipo de trabalho. E depois eu falei para os meus filhos, né, que eu não considerei que foi uma boa semente que eu plantei, porque eu fazia algumas coisas assim, chegava num cara, numa cidade pequena, ele tinha 6, 7 computadores, e às vezes eu colocava 1.000 alunos para ele numa semana, porque eu queria 1.000 primeiras parcelas,
para mim Como que o encher cara ia meu dar bolso. conta disso, né? Como que ia conseguir atender esses Isso. mil? Não tinha como, Não né? tinha velho? como. Então eu queria né? encher o meu bolso, pegar aquele dinheiro e ir embora, entendeu? E o que Verdade. ia acontecer com as pessoas que pagaram aquele dinheiro, com o que aconteceu, responsabilidade não era sua, né? responsabilidade minha, eu também não estava me importando com isso, né? Mas o engraçado é que isso também não vai longe, né? É isso aí. Mesmo com tudo isso ocorrendo, chegou um tempo que eu acabei falindo. Aí É eu, o que você falou, a sementeira, né? De alguma forma tinha ali um plantio, né? você fala uma coisa que eu gosto muito, Denis, que o plantio é opcional. Agora a isso aí. colheita é obrigatória. Você vai Exatamente. colher até o que você não plantou. Se Até você adivinha escolher que não plantou, plantar isso aí hoje, mesmo. Isso aí. amanhã você vai colher o que você escolheu hoje, que foi não plantar. Então, isso isso sempre aí. vai vir. Eu gosto dessa tua fala, uso ela nos meus processos sempre, Legal. porque eu gosto. Aprendi isso e entendi que isso fez parte da minha vida também. E aí, quando eu fali, mais nessas viagens, que eu viajei bastante, eu já tinha ido para Manaus, Pará Um monte de e lugar, né? Tudo, né? muito Até Sorriso você foi, né? Sorriso, O Denis vai falar esse Mato nome, Grosso, né? Dourados, enfim. Eu viajei o país inteiro, né? E aí eu conheci um rapaz de Santarém que também trabalhava com curso e tinha falido e estava trabalhando com piscinas. Piscina, isso aí que eu ia perguntar E aí ele me falou, olha, você quer abrir uma loja de piscina na cidade de Altamira? Porque ele já tinha em Santarém. Altamira. Aí ele falou, você quer abrir lá, eu consigo comprar uma carreta de piscina para você, no meu crédito, show, hein? você abre uma loja lá e você vai me pagar 20% do que você vender lá e monta um negócio. Aí eu juntei o restinho do que havia sobrado, né? Tinha sobrado, né? E montei a primeira loja lá e aí tinha parado de trabalhar com informática, né? aí foquei em piscina, é um negócio que eu ainda tenho até hoje, né? Sei. E aí acabei só focado na piscina e assim passaram-se mais muitos anos. Aí veio a pandemia, né? Isso. Um pouco antes da pandemia, pandemia, um ano antes da pandemia, nós viemos passar o final de ano em Toledo. E aí, nessa nossa visita a Toledo, Paraná, visitar os parentes e tal, fui visitar um amigo meu, que é o Denilson Cordeiro, né? Cordeiro. Aí fui visitar ele lá e aí ele me falou da Enjoy e tal, não sei o quê, e apresentou, e aí ele me passou a grosso qual era né? como funcionava o projeto, e aí eu gostei, a princípio fiquei interessante, e aí ele falou, olha, por que você não fala para o Rosivaldo, de repente ele quer abrir uma lá em Santarém e tal, e coincidiu que o meu filho mais velho havia se formado, e eu estava pensando em levar ele para trabalhar comigo. Como ele tinha trabalhado numa empresa de segurança, vou falar o nome aqui para não divulgar, né? A ideia era abrir uma franquia dessa empresa de segurança para ele poder cuidar. E aí o Denilson apresentou a Enjoy, nós conversando, aí eu falei para ele, vamos abrir nós uma Enjoy para nós, né? Aí ele falou, vamos ver como é que funciona, e aí começamos a conversar. E quando ele já falou a questão do risco zero, já, de colocar os 100 primeiros alunos, deixar o modelo de venda infinita. Ele tinha passado isso a grosso modo, mas quando alguém fala para você, tem uma franquia de risco zero e tal, hoje você não vê um negócio, que negócio é esse de risco zero? É isso mesmo. Para você ter uma ideia, e a minha esposa está aqui, está me ouvindo, na nossa subida nessa conversa, eu e ela e o Renato Filho, nós fizemos um cronograma seguinte, nós vamos abrir uma Enjoy. Nós não tínhamos o recurso necessário para abrir, para montar a estrutura. Então, o que nós falamos? Olha, nós vamos levantar o capital que a gente conseguir nos bancos e tal, e pode ser que algum de nós vai ter que ficar com a dívida ali no CPF, com o CPF meio agrogado ali por algum tempo. Mas uma conversa assim, de família, bem franco, olha, nós vamos correr esse risco. Se não desse certo, né? Se não for mesmo risco zero, que nem está falando, nós já temos que estar preparados, entendeu? Então eu não poderia pedir isso pro meu filho, vamos queimar o teu CPF, vamos queimar o teu esposo. Então nós abrimos, nós três. Eu gosto de pessoa franca. Pode ser que a gente vá ter que fazer alguma coisa. Então vamos, obviamente, como eu era um pouquinho mais velho que eles, eu tinha um pouco mais de crédito, porque vamos lá, né? os bancos vão olhando o histórico de idade, score e essas coisas, né? Renato, movimentação e tal. E você vê que é legal que sempre você esteve em movimento. Então, é assim, por mais que você ouviu risco zero,
você estava lá, você tinha as piscinas, trabalhando com piscina. Você poderia ficar, sabe, na zona de conforto. Eu tô trabalhando, né? Tenho aqui o meu negocinho. Não quero saber mais de escola. Quero saber mais de escola. Já, aonde você foi humilhado é onde você vai ser exaltado. Então, ali, olhando aqui, ó, no início, que você falou, olha, eu vi que eu tava errado no início, eu trabalhava com educação. E aí, o que acontece? O Senhor vai lá e te coloca de novo no ramo da educação, para a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Olha isso mesmo, que show! Isso é um recado assim para você que está assistindo. Eu falo, não é coincidência, é deucidência você estar assistindo essa entrevista hoje. E aí continua porque assim a história tá emocionante. Superou todas as expectativas. Aí a reunião foi se quebrar. Se quebrar, vamos escolher escolher qual que vai, porque vamos ter que movimentar os outros para a gente recuperar. Nunca a ideia foi, vamos armar um calote. Não, poderia ser que momentaneamente não conseguisse cumprir algum compromisso. Confia em Deus, mas amarra o seu camelo, né? Isso, se esse risco zero não for mesmo, se o cara não colocar os 100 primeiros alunos, não ter um modelo, não ter um sistema, né? Pô, e aí fala, revela aí, né? Exatamente isso. E aí, mas até então a gente tinha o testemunho do Denilson, a gente já tinha o case de sucesso que já tinha acontecido com ele. Prosperado obviamente muito, né? Isso. Obviamente que isso nos entusiasmou a fechar e ir nesse negócio. E aí tivemos o primeiro contato com o deles e aí conversamos e aí o Denilson tinha falado, olha, eu vou conversar com eles lá sobre a franquia e daí a gente resolve. Aí o Denis me ligou para conversar sobre o assunto e tal, daí ele falou, e como é que é a questão da franquia? Eu falei, o Denilson disse que ele ia resolver. Nesse meio tempo eu falei com o Denilson, né? Falei, Denilson, eu tenho um jet aqui e eu quero eu ver com eles lá se eles não querem pegar esse jet para mim poder pagar a franquia. E aí o Denilson falou, vou falar com o Oswaldo, porque é uma área operacional, é o Oswaldo que resolve, e depois eu te falo. Aí o Denilson falou com o Oswaldo, e depois a resposta que o Denilson trouxe para mim, porque ele sempre esteve me ajudando, me acompanhando nessa negociação, no primeiro contato com vocês, né? Sei. E aí ele me falou, olha, o Oswaldo falou o seguinte, ele vai parcelar para você a franquia, e você vende o jet e pega o dinheiro para investir para você se organizar aí. E foi bem isso que eu fiz. Eu acabei pegando o jet, vendi para o dono da fábrica de piscina e fiz a piscina para me poder fazer dinheiro para montar o negócio, entendeu? Mas aí eu já tive contato com o Wesley, na época com um outro comercial, né? Um outro gerente comercial que estava com vocês, aí eles já tinham me passado alguma coisa, e aí eu já tinha entendido o negócio, e aí eu me encantei com o negócio, porque... É diferente, né? É diferente porque, assim, eu tinha plantado uma semente que eu não me importava. Eu, às vezes, a venda da gente é bem forte e imagine um palestrante que quer receber a primeira parcela para ir embora. Então, é muito mais forte ainda, né? Então, eu fazia com que a pessoa, às vezes, fosse lá, pegasse um empréstimo para pagar a primeira parcela e ia embora, deixando ela numa escola que provavelmente ela não ia estudar, porque não tinha como. Se eu ia colocar 1.000 alunos, o cara tinha 6 computadores, não tem conta que vai fechar, entendeu? Então... Aí, quando eu entendi o negócio, eu falei, poxa, esse negócio aqui é bacana. A condição do negócio, o projeto do negócio, o propósito. Tanto que, Denis, o que eu sempre falo, gente, o nosso negócio não é filantrópico. A gente investe, montou isso aqui para ganhar dinheiro, sem demagogia. Eu falo isso na oração e falo no início do processo seletivo, quando a gente faz para buscar colaboradores, né? Só que tem um propósito. Pô, quando a gente pode juntar um negócio que a gente ganha dinheiro e ainda ajuda pessoas, né? É o melhor dos mundos, né? É isso aí que tem, né? Então, essa parte de trazer o jovem, de ensinar ele, de educar ele, de colocar ele numa profissão e devolver ele no mercado de trabalho e realmente fazer esse processo acontecer, isso me encantou. E aí eu falei, não, esse negócio... É diferente. É diferente, vamos, por isso que...
Eu moro em Santarém, gente, lá é água. Lá, se você for ter 2 carros, você tem um carro ou um jet e uma lancha, porque você precisa de alguma coisa para... Né? Então, não é que eu tinha um jet, porque, por exemplo, aqui em São Paulo tem luxo, um jet de alguém que é de luxo, né? Para alguma coisa assim. Não, lá ter um jet é uma coisa necessária para o seu final de semana. Um barco, ou né? uma voadeirazinha para você se locomover. Faz parte da vida de quem mora numa cidade que nem Santarém. Então, mas eu abri mão do meu jet e falei, não, nós vamos montar a Enjoy. E aí, nesse processo veio... Trouxe o seu filho, né? Isso, o meu filho já tinha subido junto comigo. Né? Isso, exatamente. Aí ele veio para São Paulo, fez o treinamento aqui na franqueadora, ficou aqui a semana e voltou bombando também. E o negócio vai que vai. E aí chegou lá, veio a pandemia. Uou. Aí é o seguinte, aquele balde d'água... Aula 100% online, matrícula 100% online, né? E mesmo assim, inauguramos Santarém, né? Isso, e a gente não tinha inaugurado ainda. Estávamos montando a estrutura, o prédio, aquela coisa, e o Renato Filho chegou para lá e aí a gente organizando. E houve uma coisa na pandemia que contribuiu muito, Denis. Eu sei que muitas pessoas tiveram muita dificuldade além de perca de pessoas, enfim. Mas falando assim do investidor, do empreendedorismo, muitas pessoas teve muita dificuldade. E a gente teve uma coisa particular. O que aconteceu? Ninguém podia viajar, ninguém saía de casa. O que o brasileiro começou a fazer? A investir na sua qualidade de vida. Então, ele estava fazendo edícula, estava colocando piscina. Aí teve o forte da pandemia ali, o normal de eu vender 4. Hoje eu tenho 2 lojas, eu vendo 4, 5 piscinas por mês. Esse é o normal e tranquilo. Teve um mês que eu vendi 19 piscinas. Olha. Aí, quando você faz 19 piscinas no mês, de luxo, entendeu? Né? De luxo, né? Isso aí mesmo, né? Mas aí o pessoal, vou fazer o quê? Eu me lembro até do menino, né? Do banco lá do Banpará, eu me lembro disso dele, que é o banco lá do estado do Pará. Ele falou, eu tinha viagem para Gramado com a família, com todo mundo, não vou. Vamos, Renato, vou colocar uma piscina aqui e vou organizar. E assim aconteceram muitas vendas, não foi uma coisa exclusiva minha, foi para todo o setor. Inclusive a construção civil também foi muito fomentada na pandemia. E aí com essas vendas em alta, o que aconteceu? Montamos uma escola que eu acho linda e amo a escola, é uma escola muito bonita e não tivemos nenhum desafio com o CPF e tal, ainda se demos ao luxo de fazer uma festa de inauguração que ficou padrão e daí em diante nós estamos sempre fazendo festas bacanas na inauguração da Enjoy. E o risco zero aconteceu em quantos dias, Renato? Tá, aí inauguramos. Quando nós inauguramos, já ali no meio da pandemia, vai daqui e dali, o primeiro que o consultor que vai para fazer a contratação, treinamento, o pessoal da franqueadora que vocês encaminham para fazer esse trabalho, ele vai para lá para ficar 60 dias e entregar isso aí em matrícula, deixar a equipe montada e aí o empresário tem que cuidar do seu negócio. Continua, né? Exatamente. E aí o rapaz chegou lá e demora uns 10 dias ali para contratar, organizar a equipe e aí nós começamos a trabalhar. Quando nós estávamos com 20 dias, nós já estávamos ali com em torno de 60 matrículas. Quando fechou o mês, nós já estávamos passando das 100 matrículas. É isso aí. Aí, então, o risco zero aconteceu assim. Foi realmente a glória da segunda casa, viu, Priscila? Maior do que a primeira. Que bom, né? E aí depois continuou, né? Deixou um modelo, né, que é o que a gente tem, né, de cliente infinito, né, que é os treinamentos gratuitos, né? Renato, e tem uma coisa assim, hoje, cara, eu vivo isso também, né? Eu tenho 2 filhos que trabalham comigo, né? Um já está indo para os Estados Unidos agora, mas o Petros, eu nunca podia imaginar que é franqueado igual ao seu filho. Na verdade, o sucesso do seu filho impulsionou o meu filho tá indo para Macapá, entendeu? Então, porque depois você montou Belém e você foi montando outras unidades, você vai poder contar, né? Mas como que é você trabalhar com o seu filho? Assim, é como você, liderando o seu filho? Porque a gente fala que na Enjoy hoje, qual que é a grande sacada? O que faz ser um empreendedor de sucesso? O cara tem que gostar de gente, tem que seguir os processos, que é o sistema nosso, que tem um monte de processos, e tem que ser um cara líder, que é o que a gente ensina. A gente ensina a pessoa a liderar, a gente ensina a pessoa a seguir os processos, a gente ensina a pessoa hoje a cuidar de gente. Mas você está com o seu filho. É isso aí, né? E a gente vê o seu filho, ele tem um respeito, eles têm igual o Carlos Wieser, nós já entrevistamos aqui, eles falam,
o Renato pai. Então ele trata você assim, ó, de um jeito diferente. Como que é isso, né? Porque, pô, e mora alegria. Você tem outro filho que está trabalhando com você também, né? Isso, eu tenho 3 filhos. Hoje, os meus 3 filhos já estão trabalhando comigo. Uau, Mas o primeiro que foi o Renato, mais velho, né? E realmente, por eu ter outros negócios, ele que veio, fez o treinamento e foi a cara do nosso negócio. O Enjoy é ele. E ele tem a cara da Enjoy, porque a Enjoy é nova. É jovem, né? Isso. Isso aí, né? E ele se apaixonou e eu entrava na Enjoy e às vezes eu via ele dançando, puxando o trenzinho com a galera, porque eles trabalham com alegria, entendeu? Isso mesmo, aí chega lá uma mãe para matricular o filho lá e vê aquele monte de gente lá de terno, bem arrumadinho, mas estão dançando, estão festejando, estão curtindo. E eu quero deixar meu filho aqui nessa alegria, né, nesse negócio contagiante. Então... e ele entendeu o negócio assim, é um menino muito aplicado, né? Foi buscar conhecimento, ler bastante, disciplinado. Ler um livro por semana, né? Acorda cedo todos os dias, participou, morando com a distância, participando com a gente no Experimento da Fartura. Foi. De manhã, 5h27 da manhã, durante 40 dias, né? Então... Pô, é um menino diferenciado. 21 anos, eu falei. 21 casado anos. Hoje, casou, né? Tem uma hoje filha. Casou, hoje eu sou avô. Avô, né? Que legal, cara. E aí, o Renato, assumindo essa parte, me deu tranquilidade para mim ir organizando as outras coisas. Aí, como a nossa escola cresceu, né? E realmente... não foi só aquele boom do início, consultor, né? Que chegou lá e fez as 100 matrículas e aí a coisa parou. Não, a gente continuou, chegamos a fazer 160 no mês, 130, então chegamos até o pico que dava a escola. Tive uma conversa com o Oswaldo, até ele falou, olha, é melhor dar uma desacelerada porque a cidade é pequena e você já está no potencial máximo, entendeu? Eu creio que... Vai ter que mudar de prédio, vai ter que fazer o que for, né? Isso aí. E aí nós abrimos 2 laboratórios, pedimos solicitação para o Oswaldo para quebrar algumas regras da franquia, que foi colocar um pouquinho mais de máquina, né? Os outros franqueados vão ouvir agora, vão pedir também. Mas foi um caso, assim, bem necessário, né? Trabalhava com 22, pedimos para colocar 25 para poder atender toda a clientela, né, todos os nossos alunos, com a qualidade que precisa, e aí a gente conseguiu e estamos aí se mantendo aí há vários meses, né, o Renê gosta de falar, né, que é a maior e melhor do Brasil, né, isso aí, há muito tempo, né, a gente tem conseguido esse case aí e a gente sabe que vão vir outras melhores aí e tal, dúvida, bacana, né? Mas a gente tem isso na história, isso ninguém vai tirar do que aconteceu. E pelo fato daí da gente ter esse recurso, e por exemplo, eu não precisava do dinheiro da Enjoy para mim viver, porque eu tinha o meu outro negócio. E os meus filhos, sim, todos ele veio e via, e com o dinheiro da Enjoy. Tem o salário dele, e também a participação que ele tinha, passou a investir, e aí a gente foi replicando. Aí logo em seguida a gente comprou mais 4, né? Aí abrimos Belém, abrimos Ananindeua, abrimos Manaus, depois acabamos comprando Teresina, abrimos agora, recentemente, a segunda unidade de Manaus, Olha. E aí estamos aí caminhando para abrir ainda mais 1 ou 2 esse ano, a gente pretende abrir mais uma Enjoy grande, e depois um modelo menor que a gente... também ainda pretende abrir uma para teste ainda esse ano. Inclusive atendeu os ribeirinhos lá, né? Que tem muita cidadezinha pequena lá, né? Que você já se comprometeu com a gente, que é cuidar desses franqueados também, de cidades menores do Pará, que a gente não teria acesso de jeito nenhum, né? Tem que conhecer, né? Só vai de jet, né, cara? Ou de barco. A gente tem até história de um aluno seu que o pai comprou um barquinho para ele ir para a escola, né? Você lembra dessa história aí que... Pô, a gente ficou sabendo, foi maravilhoso, né, cara? O cara comprou um barco para o filho tá podendo ir para a escola, né? Ir para Enjoy, né? Isso aí é maravilhoso, né? Isso aí é propósito demais, né? Quando a gente fala, assim, que você empreende e é lucrativo e ainda tem propósito, aí é diferente, né? Você preenche a alma. E você também visitou o Instituto Enjoy, né? Que atende... 450 crianças em Carapicuíba, e conta pra gente, assim, qual foi a
a sensação de estar ali com aquelas crianças apresentando para você? Como que foi? Tá, só um pouquinho, só deixa eu explicar um pouquinho a história do barco aí. Do barco. É muito bacana a situação. Quando o Denis falou comprar um barco, pode ter Tem vindo... uma imagem. Isso, pode ter vindo na tua imagem aí que o pai era rico e que queria investir no filho para ele estudar e tal. Primeiro assim, realmente, a gente tem uma escola classe A, tá? A nossa escola é top, mas é para classe C, D, E e F, enfim, para todo o alfabeto mesmo. Então, a gente atende as pessoas, o jovem que está disposto a se transformar a vida, pode nos procurar que a gente vai atender e vai ajudar, tanto o jovem quanto a família, né? E então, esse pai que no caso comprou um barco, para vocês entenderem, lá se chama Bajara. Ele é uma canoa feita de madeira. Algumas funcionam a remo e outras eles usam um motor chamado rabeta, que é para poder atravessar o rio. Então, a família utiliza isso, às vezes, o ribeirinho para vir fazer compra, coisa assim. E aí o pai matriculou e já aproveitou a oportunidade e comprou aí uma bajara dessa para o filho dele se transportar e vir estudar com a gente. Para investir na educação do filho. E aí aquilo foi fantástico, futuro. Entendeu? A gente vê aquilo, não nos dá outra condição a não ser entregar o melhor que a gente puder para um aluno desse, entendeu? Não tem outra opção, Denis. É realmente você cobrar do teu pedagógico, do teu RH, da tua equipe, para que ele receba um atendimento de excelência lá, porque merece. Agora vamos lá para o Instituto. O Instituto é uma coisa assim... Será que vai dar tempo ou nós vamos chamar o Renato para outra? Dá tempo, sim. Então só o Instituto, então tá bom, só o Instituto. Então tá bom. O Instituto é uma coisa que eu já tinha ouvido falar e eu sempre falava para o pessoal, olha, a gente tem um Instituto, a gente ajuda. Estava visitando uns parentes da minha esposa em Indaiatuba. E aí comentei, né? E eu falei, eu quero ir lá visitar o Instituto. Mas eu tinha uma ideia. Quando eu cheguei lá hoje, eu vi que era outra coisa. Primeiro pelo tamanho, depois pela quantidade de criança e depois pela aquela apresentação que eles fizeram, né? Quando os primeiros começaram a cantar ali, minha esposa já começou a chorar do meu lado ali e tal. Que lindo. E aí, então, outra coisa que você vê que vale a pena o teu esforço de matricular, de cuidar de um aluno lá para que ele fique com... porque o nosso negócio é esse, matricular, reter e receber, se for resumir, entendeu? Então, você vê que vale a pena você matricular o aluno, reter ele lá, receber dele e poder contribuir com o Instituto para fazer um trabalho de excelência que nem o que nós vivemos hoje à tarde. Pô, Renato, obrigadão, cara, obrigadão. Você vai ter que voltar em outros momentos aí, Renato, não tem jeito, né? Trazer até o Renatinho, o Renan aí, né? Qual que é o outro filho seu que trabalha com você? Verdade, deixa eu falar. Então, logo em seguida, após o Renato vir, se consolidar e tal, o Renê já decidiu também a vir morar com a gente, né? O Renê tá há quantos anos? O Renê tem 22. 22? Isso. Olha só. E aí veio o Renê, estudante de Direito, havia passado na Federal de Marechal Cândido Rondon, estava estudando lá, transferimos ele para Santarém e continua estudando. E aí o Renê é gêmeos com o Tiago, mas o Tiago era o gêmeos mais novo. Olha! Aí é o seguinte, mas aí os dois já estavam lá, estavam atacando bem e eu tendo que dar uma ajuda para eles. E aí eu falei, olha, eu acho que tá na hora de nós convidar o Tiago para vir morar com a gente também. E aí ele já veio rápido, e aí ele foi me ajudar na loja de piscina, numa franquia que a gente tem de solar também, e aí eu consigo ajudar, eu sou uma espécie do técnico lá do nosso time, entendeu? É isso mesmo. Eu tenho a minha esposa que tem uma clínica, ela cuida da clínica, né? E aí o Thiago hoje cuida das lojas de piscina e da franquia do solar, e os meninos estão cuidando das 6 Enjoys que nós já temos rodando, e quando a gente vai abrindo, eles vão trabalhando para cima. Olha, legal, que história fantástica, que história fantástica, ainda mais a gente vendo da onde que você veio e você foi buscando o propósito e é como você falou, quando você tá no caminho certo, buscando o propósito, as bênçãos vêm, não tem como. Então, agradeço você por estar aqui hoje e por falar essa história maravilhosa aí de vida e também porque a gente tem que entender uma coisa,
ele colocou aqui Deus, família e negócios. Então, acima de tudo, ele viu o que ele estava fazendo para Deus. Ele falou, não, Senhor, não tá certo isso, eu quero melhorar. Daqui a pouco ele colocou a família cuidando dos filhos, né? Que eu acho que nada é mais satisfatório o pai, a mãe, colocar os filhos no caminho certo, né? E os negócios que com um propósito melhor ainda. Então, gratidão por estar aqui. E você vai ter que voltar, com certeza. Tá certo. Mas a gente volta, né? Volta sim. Então, ficando aqui com vocês, mais um programa Empreendedor com Propósito. Até a próxima.